Pronto, a partir de agora tá gravando, bolinha vermelha lá em cima, certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica de Programação Java, ok? E aí nós vamos dar continuidade ao nosso curso. No módulo passado nós vimos GitHub, certo? E nesse módulo nós vamos continuar com algoritmos, tá certo? Eu sempre falo para os meus alunos que hoje em dia a gente tem um problema na área mesmo da programação, porque tem muito profissional que faz um curso, faz um CRUD no curso e quando vai para o mercado de trabalho não tem um treinamento apropriado e tal, e acaba passando por alguns perrengues. Então eu sempre digo que para você trabalhar na área da programação, né, e eu sempre falo que programação é muito frustrante, né, para diminuir essa frustração, eu sempre falo que antigamente eram 3, agora são 4 pés, né? Vocês têm que ter esses 4 pés que formam a cadeira na qual vocês vão sentar em cima para poder serem programadores. O primeiro pé da cadeira, que eu sempre falo, né, é a lógica de programação. Ok? Tipo, para você programar, eu já disse para vocês não têm que ser experts da matemática, não. Mas vocês têm que trabalhar a lógica de vocês. Vocês têm que ter uma capacidade de raciocínio lógico. Então aí é válido, né? Tem 2 maneiras de você melhorar a lógica de vocês. Uma maneira é você fazendo desafios lógicos, aqueles desafiozinhos que você encontra facilmente na internet. E a outra maneira, que é a mais difícil, mas é a mais sólida, é através da resolução de exercícios de algoritmos. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais sólida vai ficar a lógica de programação de vocês, tá? E mais intimidade com a linguagem de programação vocês vão ter. O segundo pé da cadeira é a estrutura de dados. Que a estrutura de dados trata-se sobre o estudo de algoritmos, né? A estrutura de dados trata-se do estudo de algoritmos específicos, né? Fila, pilha, árvore e todos esses outros algoritmos que vocês precisam ter conhecimento, né? Nós temos aí algoritmos de ordenação, algoritmos de vários jeitos. Essa estrutura de dados é um pouquinho mais difícil do que a lógica de programação com algoritmos, tá certo? Dá uma certa dor de cabeça, mas ele é essencial para o futuro de vocês como programadores, né? Voltando aqui, uma dica muito boa de um curso de estrutura de dados, mais uma vez eu vou indicar aqui a Loiane, que ela tem um curso de estrutura de dados muito completo, tá certo? E é estrutura de dados com Java, tá aqui ó, curso de estrutura de dados e algoritmos com Java. Olá pessoal, né, nós temos aqui 49 aulas, tá bom? Só que esse aqui eu não recomendo vocês fazerem agora não, tá? Tenham intimidade com a linguagem de programação, com os algoritmos. Quando vocês já tiverem um certo nível de programação, aí vocês partem para esse curso aqui, tá certo? Que
Se você é iniciante em Java e você for abrir esse curso, você vai ter muita dificuldade. Talvez você até se desestimule da programação. Mas assim, professor, é um negócio do outro mundo. Você vai ver que quanto mais você pratica, mais fácil essa ideia vai entrar na sua cabeça, tá bom? O segundo, o terceiro pé, na verdade, né? Esse era o segundo. O terceiro pé é realmente o que vocês fazem nos cursos, né? Tipo, a pessoa vai logo para esse. Tem um pouquinho de explicação sobre a matéria e vai logo para projeto, né? Por isso que eu sempre falo, antes de entrar nos projetos, você tem que passar por esses 2 primeiros estágios. Depois que você passou por esses 2 primeiros estágios, que você tem uma ideia clara sobre algoritmos na sua cabeça, que você tem uma intimidade com a linguagem de programação, aí você vai para o projeto, porque aí você vai treinar as suas habilidades, você não vai ficar muito perdido nos algoritmos e você vai saber o que você está fazendo. Então o terceiro pé dessa cadeira são os projetos, tá? E o quarto pé, que ele tem o quarto e o quinto, né? Tipo, tem o quarto e o quinto. É uma cadeira de 5 pés. O quarto pé são soft skills. O que são soft skills, professor? Soft skills, hoje em dia, elas são tão necessárias quanto as hard skills. Hard skills são essas 3 primeiras aqui. E soft skills é mais suas habilidades sociais e mentais, né? Por exemplo, se você é comunicativo, se você sabe trabalhar com prazos, sabe gerenciar o seu tempo, sabe trabalhar em equipe, né? Se você tem todos essa desenvoltura como profissional, essas são as soft skills. Então, para algumas empresas hoje em dia, eles procuram mais por soft skills do que hard skills, né? Eles falam, é mais fácil a gente ensinar uma pessoa, né? Pega um contador ali, e o cara é um excelente funcionário. É mais fácil a gente pegar aquele contador e ensinar programação pro cara do que pegar uma pessoa que programa, mas tem 0 soft skills, não sabe se comunicar, não tem inteligência emocional, né? Não consegue trabalhar com prazo nem gerenciar o seu tempo. Então é mais fácil a gente pegar o contador e ensinar o cara a programar do que pegar um programador sem soft skills e tentar adequar aquela pessoa à cultura da nossa empresa. Então soft skills são muito importantes também, tá, gente? E aí o quinto pé dessa cadeira de 5 pés, deve ser uma cadeira bem esquisita, né? É o networking, que também deriva das soft skills, né? O networking, gente, é quando vocês estão nesse meio, quando vocês estão aprendendo, estão na faculdade, estão nos cursos, façam amizade com seus colegas, perguntem para eles sobre os projetos que eles estão fazendo. Às vezes, né, um colega que entrou numa empresa, por exemplo, o Paulo, né? O Paulo chega, aí dá umas dicas aqui de vaga de emprego, dá umas dicas, olha, lá na minha empresa tá precisando de funcionário tal, né? Tá precisando de funcionário tal, tá com essa vaga, não sei o que. Networking é muito importante, tá certo? Para você conseguir a sua primeira vaga também. Então, aonde vocês estiverem fazendo esses cursos de YouTube, que entrem em grupo de Discord, que não sei o que, façam networking de vocês, colaborem com o pessoal, mostrem as suas capacidades, o seu trabalho, mostrem que vocês sabem programar, né? E mantenham contato com os seus colegas de curso, de faculdade, de trabalho, que isso aí também conta muito na hora de você conseguir uma vaga como desenvolvedor.
tá certo? Daí era só essa introduçãozinha que eu queria fazer para vocês, que eu acho muito importante isso e eu ainda não tinha falado, tá certo? E aí já já a gente vai para os algoritmos. Alguém aí tem alguma dúvida do que eu falei até agora? Valeu, Rubens. Não, senhor. Rubens mandou aí, gente, a playlist da Soft Blue, né? Certo, Guilherme. Esse código aqui que você se refere, esse código aqui nós fizemos na última aula de Java básico, lá no módulo 1. Esse código nada mais é do que um código que gera números aleatórios de 1 a 60, né? São 6 números aleatórios que equivalem aos 6 números da Mega Sena. Daí a gente vai refazer, pode refazer esse código. Eu vou explicar mais sobre a biblioteca Math hoje, tá certo? E os métodos dela, ok? A gente vai ver isso aí melhor. Então vamos lá. Pensei que eu tinha permitido. Então vamos lá. Vou tentar. Alguém falar alguma coisa? Certo, obrigado. Só não estava entendendo esse random. Vou falar mais sobre o random, tá bom? Daqui a pouco. Então vou começar fazendo aquele código na aula passada que eu não lembrava. Continuo não lembrando, mas eu vou tentar fazê-lo. Certo? Lógica de programação ponto Java básico. Certo. Então vamos lá. Clica aqui, New Class, marca Public Static Void Main. E aí eu vou colocar aqui maior de 2 números. Finish. Certo. Então vamos ver se vai dar certo. Eu tenho o int num 01 igual a 40 e o num 02 igual a 20. Certo. E aí eu quero, sem usar operador ternário, sem usar if, saber qual desses dois é o maior. Será que eu consigo? Não sei, né? Não sei se eu consigo, mas vamos tentar aqui. Vou fazer aqui int, aliás é double, vai ter que ser double, maior de 2 igual. Certo? Só um instante, galera. Então vamos lá, maior de 2. Então como é que eu vou fazer? Vou chamar de A e de B para facilitar aqui. A e B. Então era A mais B menos. Acho que é assim, dei desconto se não for. Ou é mais, aqui é mais. B menos A, era isso? B menos A. Faz tanto tempo que eu não faço esse negócio que eu nem lembro. Dividido, né? E tem que colocar um parêntese aqui. Por 2. Então vamos lá. Printar aí.
Se tudo der certo, ele vai imprimir 40, né? Imprimiu 20, que é o menor. Então deixa eu fazer aqui A menos B. 40. Vamos trocar aqui. Agora é 20 e 10. Ele tem que imprimir o 10. Imprimiu o 10. Né? Vamos colocar 5 aqui. Aliás, não era para ele imprimir o 10 não, né? Era para ele imprimir o 20. A mais B, 30, mais A menos B. É 30 menos 10 menos 20 vai dar menos 10. Então fica 20 menos 10. Era para dividido por 2. Ah, sim. Ponto ABS. Sim. 20. Agora colocar aqui 50. Colocar aqui 100. 1000, né? Foi 1000 mesmo, deixa o 1000. Boa noite. 1000, boa noite. Eu mandei até uma mensagem pro senhor no Zap, porque eu tô passando por um problema aqui, eu vou ter que até dar uma saidinha agora. Por isso que eu não tô acompanhando a aula. Tive um probleminha aqui, eu vou ter que ir na delegacia resolver. Pronto, Antônio, eu espero que o seu problema seja resolvido, que não seja nada de grave, tá? Okay. Mas deixa teu nome aí completo no chat, que aí você já vai ter a sua aula, tá bom? Tá ok. Estou torcendo pra você, meu caro, espero que dê tudo certo. Tá ok, obrigado, professor. Vou botar aqui meu nome. Tudo bem. Então pronto, galera, ó. Aqui agora está funcionando 100% o maior de dois números apenas, né, com expressões algébricas. Tá certo? Então, sem nenhum if, sem nenhum operador ternário, tá? Nós temos aí uma equação que sempre vai me retornar o maior entre dois números, ok? E aí vocês perguntam, professor, o que é esse ABS aí? Né? A gente já começou na explicação da classe Math. A classe Math, ela pertence ao Java Lang e ela tem vários métodos matemáticos, tá certo? Nós já tínhamos visto o handle, que aí eu vou explicar o handle mais uma vez, tá bom? Já. E o ABS é de absoluto, né? Ou absolute, ok? O que é o valor absoluto de um número? Né? É como se fosse um módulo, né? É um módulo de um número. Aqui, esse Math ABS aqui. Se o número for positivo, então ele retorna um número. Se o número for negativo, então ele retorna menos o número, né? Ou seja, ele sempre vai retornar uma resposta positiva, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, é 50 e 1000, né? 50 mais 1000, 1050. E aqui 50 menos 1000 é menos 950. O menos 950, né? Ele tá negativo, ok? Só que esse math.abs aqui vai fazer com que ele fique positivo. Então soma o primeiro com o segundo e divide por 2 e sempre vai dar o maior entre os dois números. Alguma dúvida com relação a isso?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não, não é show. Então vamos explorar aqui mais a classe Math. Rapaz, tá pedindo pra repetir. Pedindo para repetir, vou repetir. Seguinte, Guilherme, ó. O que é que acontece? Se, né, e somente se, aqui, imprimindo, né, se eu colocar Math ABS 10, ele vai me mostrar o que? O 10, né? Ele não mudou nada, ele mostrou o número. Agora, se eu colocar aqui dentro o menos 10, o que é que ele faz? Ele me mostra o 10. Então, se o número for positivo, ele mostra o número. Se o número for negativo, ele coloca outro menos. Menos com menos, mais, né? Ou seja, ele sempre vai mostrar o valor absoluto do número. Certo? Consegui tirar sua dúvida, Guilherme? É justamente isso que eu estou lhe dizendo. No JavaLang nós temos a classe Math. Math tem vários métodos. Math é uma classe, tá certo? Math é uma classe. Ó, vou colocar aqui em cima. Segurar o Ctrl e apertar duas vezes. E eu entrei na classe Math. Esse é o construtor dela, isso a gente vai ver mais quando a gente tiver em orientação a objeto. E ela tem duas constantes, três constantes, tem um monte de constante aqui. E ela tem métodos, né? Ela tem o método seno, cosseno, tangente, o arco seno, o arco cosseno, né? O arco tangente, para radianos, para graus. Então ela é cheia de métodos. Ela tem muitos métodos. Aqui, ó. São 2.810 linhas de código. Tá certo? É uma classe que tem vários métodos. E cada método dessa classe serve para uma coisa. O método math.abs, né, é um método que retorna o valor absoluto. E aí, durante a aula de hoje, nós vamos ver outros métodos dessa classe. Érica, o comando é você segura o Ctrl e coloca o cursor em cima da classe. Aí você clica duas vezes e ele entra dentro da classe, tá bom? Disponha, Guilherme. Então vamos lá, né? E aí o método ABS, ele serve para isso que eu disse para vocês. Ele sempre retorna o valor absoluto do número, que é o número, o valor positivo, certo? Se o número for positivo, ele mostra o próprio número. Se o número for negativo, ele mostra o número, o negativo do negativo, que é igual a positivo. Certo? Outro método da classe Math que nós já tínhamos visto há algumas aulas atrás, eu acho que foi na segunda-feira da semana passada, é o math.random. Math.random. O math.random ele gera um número aleatório, tá? Aleatório que na verdade ele é pseudo-aleatório, tá bom? É um número entre 0 e 1, é um número entre 0 e 1, que ele varia de acordo com o clock do seu computador, tá? Então, esse número
pseudo-randômico aqui depende da hora que você executa o programa. Hoje em dia nós temos computadores quânticos, tá certo? Hoje em dia nós temos computadores quânticos que eles geram números realmente aleatórios, né? Posso estar falando besteira, não sei se são 100% aleatórios, mas eu estava vendo a defesa de uma graduação, uma defesa de artigo, que ele falava sobre esses números aleatórios gerados por computadores quânticos, né? Eu não sei se nós podemos chamar isso realmente de aleatório, mas essa defesa dizia que sim, então vou acreditar nela por enquanto, né? Porque esse aqui ele não é aleatório, ele depende de quando você clica no botão, porque ele está sincronizado com o clock da sua máquina, tá certo? E aí vamos lá. O random, como eu mostrei para vocês, para você dizer até onde o número máximo chega, você coloca uma multiplicação. Se eu quero números que vão de 0 a 100. 0 a 100, então você multiplica por 100. Certo? E aí você vai ter números de 0 a 100. 95, 17, 13, 65, 93, 76. Vai ser de 0 a 100, tá? Eu não lembro se o math tinha trunque. Não tem trunque. Mas tem esse subtract exact. Então the difference não tem nada a ver não. Mas ele tem outras coisas, né? O math ele tem alguns métodos para arredondar números fracionários, certo? Então eu vou criar aqui um número fracionário, vou criar um número fracionário, não vou usar um existente não, porque criar é mais legal. Vou criar aqui o double fracionário, que é igual a 67,39, certo? Aí o que acontece, né? Vamos aí para os métodos de arredondamento. Primeiro nós temos math.floor. O math.floor ele faz o quê? Ele vai arredondar o número para baixo, tá certo? O math.floor ele arredonda o número para baixo. E aí nós temos o math.ceil, ok? Que ao contrário do floor ele arredonda para cima. O floor sempre arredonda para baixo. É 9.9, ele vai arredondar para baixo. O ceil sempre vai arredondar para cima, é 9.1, ele sempre arredonda para 10. E nós temos o math.round. O math.round ele arredonda para o que tiver mais perto. Então 67,3 ele vai arredondar para 67. E notem que o round, né, vou colocar até o comentário aqui, round retorna int. Todos os outros dois retornaram double. Você pode ver ali pela presença do ponto zero. E o round ele retorna inteiro, tá certo? Então nós temos esses métodos aí de arredondamento da biblioteca math. Alguma dúvida com relação à biblioteca math? Não, professor, ok. Então vamos seguir.
A classe Math, né, ela tem umas constantes, como eu mostrei ali para vocês, né? Quais são as constantes da classe Math do Java Lang? Uma delas é o math.py, famoso pi aí. Eu não tô falando do filme, tô falando da constante matemática mesmo. O pi, galera, há muito tempo atrás, um matemático, né, um certo matemático, ele viu que não importava qual fosse o tamanho do círculo, sempre que ele dividia o comprimento desse círculo pelo diâmetro, né, sempre dava um número exato, certo? Que número era esse? Esse número era o 3,1415926535899793, certo? Que aí ele chamou de π. Então, π é a constante matemática hoje em dia que é utilizada para calcular comprimento e áreas de círculos, tá certo? Então, como é que eu calculo o comprimento de um círculo? Eu calculo pela fórmula, né, double comprimento, não é comprimento, é igual 2 vezes π vezes o raio, que não tem raio aí, aqui, né? Raio, no caso, vai ser uma variável. Como é que eu calculo a área de um círculo? Né? Área círculo, comprimento, círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo? A área do círculo é igual a π vezes, né, raio ao quadrado. E aí eu já tinha falado para vocês que nós temos o math.poll. Que o math.poll faz o quê? Ele pega um número, que é o primeiro argumento dele, e eleva ao expoente do segundo argumento. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Raio elevado à segunda potência, que é raio ao quadrado. E aí, de quebra, a gente já explicou o math.poll, que ele serve para você pegar um número e elevar até uma determinada potência. Tá certo? E aí nós temos outra constante na classe Math, que é o math.e, que é o E. O E é o número de Euler, né? Que ele é responsável pelo cálculo de algoritmos. Existem erros. Quais são os erros? Que não existe raio, não foi criada nenhuma variável raio lá embaixo. Então, o número de Euler, né, ele é uma constante que vai ajudá-los na resolução de logaritmos. Tá? Para quem não sabe o que é logaritmo, eu também na maior parte não sei, mas logaritmo é o contrário do expoente, tá? Logaritmo é o contrário do expoente. Aí o círculo tem comprimento do círculo.
O comprimento do círculo júnior é o seguinte, de uma circunferência, né? Não é círculo, é circunferência. Esse rapaz, ele é muito ligado, que isso é muito bom, né? A aplicação das palavras. Pronto, gente, não é círculo, é circunferência, certo? E o comprimento da circunferência é se você pegar essa linhazinha e cortá-la, né? E aí você estica essa linha, é igual ao total do comprimento da circunferência, tá certo? Que é igual a 2 vezes o π vezes o raio, ok? E aí, vamos mais aqui. Como eu já tinha mostrado para vocês dentro da própria classe, nós temos o seno, o cosseno, a tangente e os arcos. Arco seno, arco cosseno e arco tangente. Tá certo? Que isso aí já é para calcular valores de várias coisas, né? Serve para calcular ondulação de um sinal e tudo mais. Tá bom? Já é uma matemáticazinha mais pesada. E aí nós vamos agora para a parte das raízes. Tá certo? Quando se trata de raiz, nós temos duas raízes que a classe Math, quando faltar 5 minutos me avisa, por favor, que a classe Math já contempla. Uma das raízes é a math.sqrt, que sqrt é igual a square root, raiz quadrada, certo? Então, esse método aqui, ele calcula a raiz quadrada. Por exemplo, a raiz quadrada de 16, né? De 14 não é exata. A raiz quadrada de 16, a raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de 25 é 5, a de 1024 é 32, a de 64 é 8, a de 121 é 11 e por aí vai, certo? E nós temos um método, ok, math.cbrt, que é cubic root, que é raiz cúbica. A raiz cúbica de 8 é 2, a raiz cúbica de 27 é 3, né? Então nós temos métodos aí de raiz quadrada e raiz cúbica, tá? Ah, professor, isso serve para alguma coisa na nossa vida? Serve sim, né? Existirão situações nas quais a gente vai precisar desses cálculos, tá? E aí, alguém tem dúvidas com relação a raiz cúbica, raiz quadrada e esses métodos que nós vimos até agora? Não, senhor. Show de bola. Então, vamos dar prosseguimento. Outros métodos da classe Math. Ponto. Nós temos aí o que mais que eu posso falar para vocês? Esses aqui muito usados. O max, certo? Ele retorna o maior entre dois valores. E o min é o contrário, ele retorna o menor entre dois valores. Ok, round já falei, random também, poll também. E é isso, né? Da classe Math, os métodos mais importantes são esses, tá certo? E aí já fizemos o maior de dois números. Vamos fazer aqui rapidinho uma equação segundo grau.
Equação do segundo grau. Vamos ver. Int A igual a 1. B igual a 3. E C igual... Deixa eu ver aqui. Vinte e cinco, 4. Não dá legal. Tô fazendo os cálculos aqui de cabeça, gente. Vou colocar na doida 3 e vou colocar 2 aqui, que vai dar quebrado. Exercícios, equações, segundo grau. Menos 2 e 1. Cinco, seis, 25. Peraí, 25 menos 24. Ah, esse aqui é bom. 25 menos 24 dá legal. Aí menos mais 5. Ok, então vai ser menos 5 e aqui 6. Beleza. Então primeiro eu vou calcular o delta. Pessoal, só um instante aqui, um minutinho rapidinho. Volto já. Só ver um negócio aqui. Ok, voltei. Vocês estão me escutando aí? Sim, senhor. Show. Então vamos calcular o delta. Qual é o valor de delta? O valor de delta é b ao quadrado, né? B ao quadrado Menos 4ac. menos 4 vezes A vezes C. Esse é o valor do delta. Certo? Aí, já com o valor do delta, a gente calcula o x1, que é menos B, mais a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o A. Certo? Vamos ver aqui. Vou colocar aqui, né? Entre parênteses para dar certo. Ok? E o x2? O x2, a única coisa que eu preciso mudar aqui é o menos. Pronto. Aí imprimir aqui. Printf. X1 é igual a porcentagem ponto 2f, né, espaço, x2 é igual a porcentagem ponto 2f, e aí eu coloco aqui x1, x2. Beleza. Rodei. X1 é igual a 3, x2 é igual a 2. Deu correto. E quanto é que é o delta? O delta é igual a 1. Né? Delta igual porcentagem
2F delta. Delta é igual a 1. Perfeito. Ok? Então a gente conseguiu resolver facilmente esse algoritmo, certo? Com a biblioteca Math. O Guilherme estava perguntando como é que nós fazemos uma média. Guilherme, a média é bem simples, tá? Embora você tenha que fazer na mão, tá certo? Médias. Nós temos dois tipos de média: a ponderada e nós temos a aritmética. Então, int, né, A igual a 10, B igual a 5, C igual a 8, 9. E aí eu tenho peso 1 igual a 2. 6 minutos, professor. Peso 2, 6 minutos ou 3 minutos? 6, meia dúzia. Ah, tá, obrigado. Peso 2 igual a 3. Peso 3 igual a 5. Pronto. Google Meet. Só um instante, Guilherme. Vamos passar para o novo Meet logo. Coloquem aí o link desse novo Meet lá no grupo, por favor. E aí, enquanto o pessoal entra, Guilherme, né, o Guilherme já está aqui. O código anterior é esse aqui. Veja aí qual é a diferença desse código para o que você fez. Mas eu tenho que compartilhar a tela. Eu já compartilhei, não? Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Sim. Sim, senhor. É só sair e entrar de novo, quem tá com a tela assim. E é o que não aconteceu comigo da outra vez. Muito obrigado, viu, Rafael? Vou colocar o nome do Antônio aí. Então, pessoal, né, tá aqui o código antigo. Antigo não, né? Anterior. E aí, vamos voltar para as médias. Né, eu coloquei aqui 3 números e eu coloquei 3 pesos, né? Então, primeiro eu vou calcular o double média, né, aritmética. Que é igual, né, a A mais B mais C dividido por 3. Dividido por 3.
Aí lá nas primeiras aulas eu falei sobre as precedências das operações matemáticas nas expressões algébricas. E eu falei que multiplicação e divisão, elas têm precedência em cima da subtração e da soma. Então, do jeito que está aqui, Guilherme, o que ele vai fazer? Ele vai dividir o C por 3 e depois o resultado dessa divisão ele vai somar com A e B. Então, para sua média ficar correta, você tem que colocar aqui os parênteses. Então, essa é a média aritmética. E aí eu tenho também a média ponderada. A média ponderada, ela serve para dar maior ou menor valor a determinada nota segundo o peso dela. Como é que eu vou fazer o cálculo dessa média ponderada? A vezes peso 1. E aqui, para essa média dar certo, porque do jeito que ela está aqui, ela vai ser um número inteiro. Ela não vai, por mais que eu esteja recebendo um double, ela vai arredondar o número. Por mais que eu esteja recebendo um double, ela vai arredondar o número, 8. Né? Para não arredondar o número, eu tinha que usar o cast, como eu falei na outra aula, ou eu teria que dividir, eu tenho que dar um número 7, 8 aqui, 8. Pronto. Né? Se eu tivesse deixado só o 3 aqui, ele arredondava para 7. Se eu quiser que o número realmente fique, né, fracionado, eu ou tenho que transformar isso aqui com um cast, né, aqui, double. Vamos ver se eu só colocar aqui em cima resolve. Resolveu. Ou eu coloco aqui embaixo como sendo um double, certo? Então pronto. Aí deixa eu ver uma outra maneira aqui ainda. Vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo isso aqui por 1.0. E aí também dá o mesmo resultado, certo? Pronto, a média ponderada, como eu estava falando, é para eu dar um maior valor ou menor valor a uma determinada nota, dependendo do peso dela. Então o A tem o peso 1, que é o peso 2, então dessas três, o A é a nota que menos vale. Aí eu tenho B vezes o peso 2. E tenho o C vezes peso 3. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 2 mais 3 mais 5, 10. E aí novamente vem aquele bom e velho assunto sobre colocar um zero aqui, para esse número ser transformado num double. Média aritmética média ponderada. Então vamos lá. Você vê que a nota dele foi um pouquinho menor. Por quê? Porque a nota de maior valor aqui era o C, né? Do que?
Em qual parte eu preciso colocar os parênteses? Não precisa, Guilherme, sabe por quê? Porque, como eu disse, a multiplicação ela tem uma precedência maior. Então, antes dele resolver essas somas, primeiro ele vai resolver todas as multiplicações para no final resolver a soma. Tá? Então não precisa disso não. Tá certo? Ele todinho junto aqui dá legal, porque a multiplicação tem uma precedência, ela vem antes do que a soma. E aí, vamos fazer o que eu ia fazer, né? Tipo, a maior nota aqui, a nota mais importante é o 3. Então, se eu colocar o 10 no C, e o 8... Não, vou colocar o 5 no A e o 8 no B. Então, a nota que menos valia, que era o A, eu coloquei a menor nota. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui agora. Veja como a nota dele subiu consideravelmente. Ficou até mesmo maior do que a média aritmética, que era um 7.6, foi para 8.4. Isso por quê? Porque a menor nota dele foi na nota que menos valia, né? Então, se eu substituir aqui por 5 e aqui por 8, mais uma vez a nota dele vai mudar de 8.4 para 8.1. Tá certo? Então a função da média ponderada é justamente essa: atribuir uma maior importância, né, a um dos números que compõem a média. Tá certo? Tranquilo com relação a isso? Não, assim, Guilherme, a ponderada, né? O que é que acontece? Vamos aqui. Se você acompanha o meu raciocínio, se você colocar assim, o que é que vai acontecer? Que eu já disse. Ele vai pegar isso aqui, dividir por 10 e vai somar com esses outros dois. Agora, se você colocar um parêntese aqui, envolvendo todos eles, qual vai ser o resultado? O mesmo. O seu resultado é diferente, por quê? Porque você colocou isso aqui. Isso aqui já é errado. Por quê? Porque ele vai fazer todas as multiplicações, mas na hora de dividir, ele só vai dividir esse primeiro aqui, que é o que? É 10 vezes 5, 50. Ele vai dividir por 10, que vai ficar 5. Então ele vai somar 5 com 15, né? Que é 5 vezes 3. 5 com 15, 20. E vai somar com isso aqui, que é 16. Então 20 mais 16, 36. Tá? Então o problema aqui foi o quê? Foi você não ter colocado o parênteses na soma. Por quê? Porque o que tem precedência menor é a soma. Então não importa eu colocar do jeito que estava aqui e desse jeito, porque de qualquer uma das formas ele sempre vai fazer a multiplicação primeiro para somar depois. Você tá funcionando. Ah, ok. Tudo bem, eu entendi. Isso aí também era o que eu tava falando, Guilherme. Dependendo da ordem das notas aqui, na média ponderada, o seu resultado vai se alterar. É justamente por causa disso aí. É essa a função da média ponderada.
Tá certo? Ok. Então essas aí foram as médias, tá? Então vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Isso aqui. De novo. Média aritmética. Olha aqui. Já tá feito, né? Tá feito já. Então, média aritmética de 897. 8, 9 e 7. E aí ele quer a média ponderada 4, 5, 6. No programa aritmética, malo. Vamos aqui. Média aritmética. A média aritmética é isso aqui, né? E faz sentido que ele tá pedindo na questão. Média aritmética e a média dos números. Então ele quer duas médias aritméticas. Certo? Ele não quer só uma, não. Então vamos lá. Eu vou pegar isso aqui. Então a segunda média aritmética é 8, 9, 7, 4, 5, 6. Eu pensava que ele ia pedir a ponderada e que 4, 5, 6 fossem os pesos. Teria sido mais proveitoso. Aí ele quer o que? A soma das duas médias e a média das... Meu Deus do céu. Soma das duas médias. Vou comentar isso aqui. Pronto. Então, primeiro eu vou imprimir a média, a soma delas. E a média das médias, que é essa soma dividida por 2, que vai dar 6,5. Informa um saldo e imprimir o saldo com reajuste de 1%. Vou botar 5% para ter mais graça. New porcentagem. Ele pede para informar um saldo. Para informar o saldo, eu tenho que criar um scanner igual new scanner system.in, Ctrl Shift O, porque o scanner não é da JavaLang. E aí ele quer um valor int double valor igual scan.nextDouble. E aí ele quer que retorne o valor
mais 5%. Então, valor, né, mais igual valor vezes 0,05. Então, se eu retornar, se eu informar 100, é para ele me retornar 105, né? Se eu informar 200, é para ele me voltar 210. 100, 105, 200, 210. E 300 é 315. Pronto, funcionando. Foi até fácil de fato. Por que é que o scan tá ainda com warning? Porque a gente abriu um objeto do tipo scanner, né? E não fechamos. Pronto. Ok. E aí eu pergunto a vocês: alguma dúvida com relação a essa questão? Não, senhor. Vamos lá, Paulo. Isso aqui, Guilherme, a classe Scanner, ela serve para você receber valores do terminal. A partir do momento que você usa a classe Scanner, né, o terminal vai ficar esperando você digitar um valor. Se você usar scanner.nextDouble, o compilador ele vai esperar um double do terminal. Se você colocar next ou next line, ele vai esperar uma cadeia de caracteres. Se você colocar scan.next ou next line, ele vai esperar uma cadeia de caracteres. Se você colocar next int, ele vai esperar um inteiro. Se você colocar next double, ele vai esperar um double e assim por diante. Então a classe next ela serve só para você pegar valores do terminal. Como eu fiz aqui, eu digitei 200, 300, ele pegou esse valor e fez os cálculos. Questão Paulo. Faça um programa que receba o número de horas trabalhadas e o valor do salário mínimo. E calcule e mostre o salário a receber seguindo essas regras. A hora trabalhada vale metade do salário mínimo. O salário bruto equivale ao número de horas trabalhadas multiplicados pelo valor da hora trabalhada.
O imposto equivale a 3% do salário bruto. O salário a receber equivale salário bruto menos imposto. Então ele vai receber o número de horas trabalhadas. Se ele vai receber o número de horas trabalhadas, ele tem que usar um scanner. E ele também tem que receber o valor do salário mínimo. Digite o número de horas trabalhadas. Digite o valor do salário mínimo. Minimum wage. Não parece nem... Tá, ele vai receber o salário do salário mínimo. Isso aqui não é aqui, isso aqui é aqui embaixo. Tá recebendo o salário mínimo e tá recebendo as horas trabalhadas. A hora trabalhada vale a metade do salário mínimo. Caramba! Essa pessoa tá fazendo o quê? Então, double valor horas trabalhadas, que é hora trabalhadas quantidade. Mínimo dividido por 2. O salário bruto equivale ao número de horas trabalhadas multiplicado pelo valor da hora do trabalho. Então, double salário bruto é igual quantidade de horas trabalhadas vezes o valor. O imposto é 3% do salário bruto. Vezes 3%. 3%. E por último, o salário a receber equivale ao salário bruto menos o imposto. Vamos ver. $1.320. É isso? 1.320.
Então vamos lá. As horas trabalhadas foram 10 horas. Salário mínimo 1.320. Então a hora trabalhada é isso dividido por 2. Então dá 660. 660 vezes 10, 6.600. Ah, tinha um imposto também, né? Tinha um imposto. Então era 3% de 6.600, que dava... Calque, né? 6.600 vezes 3%. 198 menos 6.600. 6.402. Aqui, Paulo, a questão que você pediu para responder sobre porcentagem. Ok? Não entendi, Paulo. A lista anterior está ativada, já foi disponibilizada lá. A lista vai ser disponibilizada no grupo depois. Pronto, eu vou colocar no grupo de novo para quem ainda não pegou, né? Pode ser que a pessoa tenha entrado depois que... Ou você está falando do teste de progressão. Mas enfim. O que é que eu ia falar, gente? Ah, sim, eu vou colocar lá no grupo de novo para ver se alguém que não tem entrado, que tenha entrado depois que eu coloquei as primeiras listas, né, para ele ter acesso. Mas e aí, Paulo, respondi a sua pergunta? Tá certo, Guilherme. Ok. Então vamos voltar aqui. Crie um algoritmo que leia o valor do salário mínimo e o valor do salário de um usuário. Calcule a quantidade de salários mínimos que esse usuário ganha e imprima o resultado. Ele pediu para usar o salário mínimo como R$ 788. Isso aqui é lá de 2002, 2003, por aí. 2004. Mas vamos lá. Aqui, não quero isso não. Pronto. Salário mínimo. Então primeiro tem que digitar o salário da pessoa. Aí para digitar o salário da pessoa eu tenho que usar o scanner. Double salário igual leitor next double. Certo. Aí agora eu tenho que pegar double salário mínimo QTD. Quantidade é igual a salário dividido por 788.
porcentagem, ponto 2F, salários mínimos, vírgula. Aí vamos lá. Botei para rodar. Existem aonde? Printf. Pronto. Então, o amigo de vocês, o Paulo, ganha 14 mil por mês. Quantos salários mínimos ele ganha? Ele ganha 17,77 salários mínimos, considerando que o salário mínimo fosse R$ 788. Tá certo? E aí, galera, ó, só pra finalizar aqui, né? Tipo, vocês viram, né, que algoritmos, né? Isso aqui é programação imperativa. Eu vou lendo a questão e eu vou montando o passo a passo do algoritmo, né? E aí vocês reparem bem em como eu fiz as questões. Eu fiz o passo a passo. Eu ia, primeiro ele vai fazer o quê? Receber o número de horas trabalhadas. Eu colocava tal, tal e tal. E agora ele vai receber o quê? O salário mínimo. Aí eu colocava tal, tal e tal. E agora o quê? A hora trabalhada é isso. Aí eu fazia. Então essa é a programação imperativa, aonde você pega a sua necessidade, o seu problema, e divide em passos e faz cada um desses passos em forma de algoritmo, até que você vai atingir a solução satisfatória. Tá certo? Isso aqui é programação imperativa, aonde eu vou dizendo o passo a passo que o algoritmo vai realizar. Tá certo? E aí, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui e vou fazer a chamada. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Nenhuma dúvida, galera? Não, senhor. Amanhã a gente vai fazer mais exercícios, tá bom? E aí, é como eu falo pra vocês, é muito importante, pessoal, vocês ficarem treinando, né? Por mais que isso pareça que não vai levar vocês a lugar nenhum, na verdade, isso vai aumentar a capacidade de vocês de resolver problemas, porque é isso que um programador faz. O pessoal fala, não sei o que, o ChatGPT vai roubar o trabalho do desenvolvedor. Gente, no dia que eles criarem uma inteligência artificial que escute a pessoa e transforme o problema da pessoa em um algoritmo, aí vocês podem começar a pensar esse tipo de coisa. Mas o maior trabalho de um desenvolvedor não é fazer código, não. Né? Eu sempre falo isso para os meus alunos e eu vou repetir isso em aulas futuras. Codificar é o que você menos faz no seu dia a dia como desenvolvedor. Tá certo? O que um desenvolvedor faz é transformar soluções, né, problemas cotidianos das pessoas em código, tá bom? E aí agora eu vou parar de gravar